Salve, queridos amigos e colegas aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo você vai entender a real causa das enchentes e você vai entender também, de acordo com o professor Ricardo Felício, não existe aquecimento global, não existe El Niño, é uma farsa, é mais uma teoria, mais uma fake news, né? Por exemplo, a real causa das enchentes são o que você está vendo nas imagens: pontes sem vazão que causam represamento nas águas. E aí o que acontece? Quando a chuva vem, ela não encontra vazão e acaba inundando as cidades. E se coloca, por que está se colocando a culpa no El Niño se essa história já é de conhecimento? Olha só essa imagem, gente. Eles aterraram o rio, dentro do leito do rio, afunilaram a vazão para construir a ponte. Olha que imperícia, né? Uma imperícia, uma falta de conhecimento técnico, tá? Isso já é de conhecimento, que essas pontes, elas causam o represamento das águas. Olha só o tamanho da barreira. Quando a enxurrada descer aqui, esses pequenos canos não vão dar vazão para as enxurradas, e as enxurradas vão encontrar um enorme represamento, causando as grandes enchentes, tá? Agravado ainda pelo assoreamento dos rios, dos córregos, construção de moles, como eu já venho falando. Com exceção da construção de moles, o restante já é de conhecimento já dos técnicos. Então, se já é de conhecimento dos técnicos, por que estão falando botando a culpa nas enchentes, no El Niño, no aquecimento global? Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo dessas falsas teorias, dessas fake news, né? E quem são essas pessoas, né, que estão enganando, que estão sabotando o Brasil? Porque, veja bem, por que criam essas teorias? Para que as pessoas não enxerguem o real motivo dos problemas. E aí os problemas não encontrem solução. Porque aí ficam ludibriados. A culpa é do El Niño, tá? Então a gente não precisa fazer nada porque a culpa é do céu. E aí continuam construindo essas pontes, cada vez piorando mais, e a situação vai cada vez ser pior. Daqui para frente, a situação das enchentes serão cada vez piores. Por quê? Porque as autoridades, as lideranças e o povo pensam que a culpa é do céu, pensam que a culpa é do clima. E não, a culpa é deles mesmos, de nós mesmos, que estamos fazendo obras imperitas, obras sem técnica, que não dão vazão para as águas e causam as enchentes. E ainda por cima a gente acha que a culpa é do El Niño. Mas para que isso? Para que o nosso país não encontre desenvolvimento, porque o nosso país é extremamente competitivo. O nosso país é uma máquina de produzir alimentos, né? E outros recursos também. Então, segundo o professor Ricardo Felício, existe uma sabotagem na agricultura brasileira, né? Que levou também ao fechamento da transposição do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele foi fechado. Mas por que fechado? Por quê? Para que a agricultura não encontre irrigação e não se desenvolva. Porque a agricultura precisa de água, precisa de irrigação para se desenvolver. E a transposição do Rio São Francisco irá transformar o Brasil numa máquina de produzir alimentos, extremamente competitivo, porque aqui o nosso clima ele é todo propício para a agricultura. Nós somos um dos melhores países do mundo em questão de fornecimento de água e de clima para a agricultura. Então estão sabotando a agricultura brasileira para que nós não consigamos ser um país de primeiro mundo, que nós sempre sejamos emergentes. A pergunta é:
Quem são os sabotadores? Né? Segundo uma teoria já conhecida, é uma elite internacional que compra alguns brasileiros. Então, alguns brasileiros se vendem para essa elite internacional em troca de benefícios pessoais, né? Recebem recursos pessoais e vendem o Brasil, né? E acaba desgraçando a vida do povo, né? A gente vê que as enchentes, elas trouxeram realmente a ruína de muitas pessoas. Existem muitas pessoas arruinadas, perderam tudo, né? E perderam inclusive a vida, né? Então você vê o mundo que a gente vive é extremamente caótico, né? A situação é selvagem, né? Parece que somos liderados por psicopatas sociais, na verdade. É a doença do poder, né? É uma loucura, o poder é uma loucura, né? Pessoas ensandecidas mesmo, né? É um mistério, na real. Fica claro entender isso, só não entende quem não quer, né? Eu acredito que as pessoas que têm dificuldade de entender isso são as pessoas que assistem novela, que torcem para um time de futebol de forma idólatra, de forma ferrenha, que assistem Big Brother, né? Essas são as pessoas que têm dificuldade de entender isso tudo. E infelizmente é a maioria, a grande maioria, né? Que é chamado de gado, né? Bom, eu não concordo com tudo que o Ricardo Felício fala, tá? Não concordo. Na verdade, é até chato escutar ele. Ele fala coisas ali que são difíceis, né? Haja paciência. Mas sobre essa questão do aquecimento global, realmente é o diferencial dele, né? Realmente ele tem aí razão, tá? Porque tecnicamente a gente observa, tá? As enchentes não são culpa de El Niño, nem de aquecimento global. Na verdade, a gente nem consegue observar empirismo nessas teorias, não tem base científica para isso, né? Mas o poderio da mídia, ela faz uma pseudociência se tornar ciência, e não é ciência, né? Cada vez mais a ciência vai sendo sufocada e sendo substituída por uma pseudociência, né? Como é o caso do El Niño, mas na verdade é uma estratégia de poder. O El Niño, o aquecimento global, é uma estratégia de poder, né? Mas e o povo? O que o povo está fazendo também para merecer algo melhor, né? Quando eles têm contato em um vídeo como esse meu, eles vêm com cinco pedras na mão. O próprio povo se auto-sabota. O próprio povo se auto-sabota, né? Então, é rezar, né? Quem sabe? Será que o Brasil algum dia vai conseguir sair dessa situação de miséria intelectual, gente?